Bom dia a todos, presenciais e virtuais. Que o Senhor Jesus nos envolva nessa linda manhã de domingo, para que a gente possa conseguir o almejo, que é de melhorarmos hoje mais do que ontem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa mãe, Maria Santíssima, aos espíritos abnegados que vêm ter conosco, o nosso mentor, Chico Xavier, e todos os irmãos, parceiros do Mestre Jesus, que vêm nos abraçar, que vêm nos incluir, nos amparar, e que vêm também socorrer, que aqui é um pronto socorro, que vem socorrer todos aqueles que estão ali inscritos nos cadernos de prece, a cada um de nós que temos as nossas mazelas encarnadas. A nossa gratidão, ó Pai, pelo dia lindo que nos proporcionou, por todas as bênçãos recebidas. Pai, a nossa gratidão por abrirmos os olhos hoje e termos mais 24 horas de oportunidade para trabalharmos, para evoluirmos. Que o Senhor nos acompanhe nesse dia. Rogo-te, ó Mestre Jesus, que esteja presente em cada coração aqui, encarnados e desencarnados. Rogo-te, ó Mestre Jesus, que coloque uma pitada do vosso amor nas nossas águas, para que possamos usufruir do vosso amor, das vossas bênçãos, dessa energia salutar que de ti emana. Rogo-te, Mestre, que abrace cada um de nós, nossos familiares que aqui não estão presentes, todos os nossos companheiros de caminhada que aqui hoje não podemos estar, e todos aqueles irmãos, Senhor, que sofrem nos dois planos de te rogo também, Mestre do amor, envolva o Wagner Nogueira, que vai nos trazer ensinamentos para o nosso coração, para a nossa vivência no caminho com Cristo, até chegar a Ti. Nossa imensa gratidão, que assim seja. Uma hora para falar para nós, Wagner, foi muito bem. Sabendo que vem lá de Itaúna para nos dar essa força aqui, né? Muita gratidão. Gratidão pelo aqui com vocês, novamente, pela segunda vez. Já tivemos alguns encontros virtuais. Bom dia também para quem de casa. Muito bom, né? Podermos falar do Evangelho de Jesus mais uma vez. E hoje, o nosso tema, a nossa proposta, nós conversamos um pouquinho sobre o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Foi essa pergunta que o doutor Dalei fez para Jesus em uma ocasião. Senhor, qual o maior dos mandamentos? E a resposta de Jesus ela está repetida em outros textos dos evangelhos e ela é muito conhecida de nós todos. A resposta de Jesus ela remete à lei mosaica, porque esta lei ela não é do tempo de Jesus. Nós precisamos entender um pouquinho o contexto para nós fazermos uma ligação desta resposta de Jesus com a lei de forma geral. O povo hebreu era regido por um compêndio de mais ou menos 613 leis e preceitos. Nós estamos falando de 613 regras de conduta, de leis atribuídas a Deus, de leis divinas, que serviam de balizas, que serviam de referências para a conduta daquele povo. Entre as leis, algumas nem são mais praticáveis por causa de legislação civil e criminal, como, por exemplo, apedrejar filhos desobedientes, apedrejar mulheres adultas. Alguns preceitos, eles foram reformados no tempo. E deveria ter sido assim, porque
porque senão nós estaríamos hoje numa sociedade de banguelos e de cegos, já que o preceito era olho por olho e dente por dente. Então, Jesus, quando ele vem com a sua proposta de nos ensinar sobre o amor de Deus, pelo exemplo e não mais pelo discurso, não mais apenas pelas tábuas da lei, ou por Levíticos, Números, Deuteronômio, que eram os livros que traziam essas leis impregnadas, Êxodo, Gênesis também. Jesus, com essa proposta nova de nos falar do amor pelo exemplo, ele tenta resumir todos esses 613 preceitos e tudo aquilo que os profetas andavam dizendo, né, em um único mandamento, que traz aí um contexto tripartite, né, de 3 partes. A resposta de Jesus para o Senhor da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti. E ele dá uma sentença, ele diz: aqui está toda a lei e os profetas. Ou seja, aqui está aqueles 603 preceitos. Mas tudo que os profetas foram dizendo ao longo do tempo está aqui, resumido, em ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é mais necessário falar não roubarás, porque quem ama o próximo não rouba. Não é necessário mais dizer não levantarás falso testemunho, porque quem ama o próximo não fala mentira para que ele seja condenado. Não é mais necessário dizer ame a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama a Deus é sobre todas as coisas. Então, Jesus faz um resumo de toda a história de lei, de toda essa narrativa profética dos profetas antigos e resume, então, nesse mandamento que nos direciona para 3 entes. Quais sejam Deus, o próximo e eu. Então, nós estamos falando de um amor que sai de mim para o próximo, que sai de mim para Deus e que sai de mim para eu próprio. E é difícil compreender isso, porque é muito clichê, é muito comum a gente falar sobre isso e imaginar que amar a Deus é frequentar um centro religioso, nos submetermos a algumas práticas religiosas, é rezar com uma certa frequência, é pagarmos algumas promessas, é frequentarmos eventos e mais eventos religiosos, é fazermos uma prece ao levantar, ao deitar, antes de uma refeição. Nós achamos que amar a Deus é sempre essa manifestação externa. Nós achamos que amar a Deus é sempre algo que o meu corpo pode representar, que o meu corpo pode fazer. A gente pensa que amar a Deus é poder expressar para Deus, com o nosso físico, um respeito ou um temor. Só que amar a Deus é muito mais profundo do que isso. A mulher samaritana faz essa pergunta para Jesus: qual é o lugar onde eu devo adorar? Onde eu devo manifestar esse amor que eu sinto por Deus? É no monte, como fazem os meus pais? Ou é no templo, como fazem os judeus? Porque havia um embate entre esses 2 povos. Os judeus não aceitavam os samaritanos, porque tinham práticas religiosas diferentes das suas, embora na sua origem eles estivessem no mesmo tronco. Mas eles não aceitavam os samaritanos. E os samaritanos não tinham templo. Então eles adoravam no monte. Então nasce ali um questionamento: qual é o lugar correto? Qual é a forma correta de manifestar amor a Deus? Ou seja, de adorar. E Jesus fala assim: nem no templo e nem no monte. Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito
Então, não é algo físico, não é algo que a gente manifesta com as nossas mãos, com os nossos pés ou com a nossa boca. Amor a Deus é algo que se manifesta com o que a gente sente, com o que a gente é, e não com o que a gente faz, e não com o lugar para onde a gente vai, com as práticas às quais nós nos rendemos. Não, amar a Deus é algo de dentro. Mas eu não posso amar quem eu não conheço. É possível desenvolver amor por alguém que a gente não conhece? Há amor à primeira vista. É possível amar à primeira vista? Alguns espíritas vão dizer sim, porque pode ser que seja um amor de outras vidas, mas aí não é à primeira vista. Você viu antes. Amor é uma construção, né? É uma construção e não dá para construir a partir, não dá para ter a obra pronta a partir do primeiro momento que eu me relaciono. Então eu preciso conhecer Deus para manifestar amor a Deus sobre todas as coisas. E nós vamos perceber que esse amor a Deus, ele acaba se traduzindo pelo amor a nós próprios e pelo amor ao nosso próximo. Se eu preciso conhecer a Deus, qual é a melhor forma de conhecer a Deus? Vamos para uma forma teórica e prática. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Se eu quero conhecer Deus, eu quero saber quem ou o que é Deus. E a pergunta é, que é Deus? E a resposta? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, eu preciso começar a construir uma concepção do que seja Deus. Eu já entendo que Deus é inteligência suprema. E quando eu vou no original da palavra inteligência, etimologicamente, inteligência vem de duas palavras no latim, que é inter e legere. Ou seja, inter é entre, elegere é eleição, é você eleger. Então, a inteligência é a capacidade de escolher, de eleger a melhor alternativa entre várias alternativas que se me apresentam. Então, inteligência é a propriedade de entre várias opções, eleger a melhor opção. E Deus é a inteligência suprema porque Ele apresenta para nós a melhor opção entre todas que o nosso livre-arbítrio nos confronta. Então, o nosso livre-arbítrio vai colocar diante de nós vários caminhos. E Deus, inteligência suprema, vai dizer para nós, por meio da nossa consciência, por meio da sua lei, que está onde? Onde está a lei divina? Na nossa consciência. Então, ele vai dizer para nós, por meio da sua lei, que está na nossa consciência, que o caminho correto é esse e não esse. Que a escolha certa deve ser esta e não esta. Inteligência suprema. Então, amar a Deus é me render às suas escolhas. Amar a Deus é ouvir a sua lei que fica gritando na minha consciência. Amar a Deus é estar diante de vários caminhos e me submeter ao caminho que a minha consciência grita para que eu siga. Isso é amor a Deus. Amor a Deus é estar no centro da vontade dele. É não tomar os caminhos que ele não quer que eu tome. E é tomar os caminhos que ele quer que eu tome. É não fazer as escolhas que ele não quer que eu faça. Mas também é fazer as escolhas que ele quer que eu faça. Porque amar a Deus não é só se desviar do mal, mas é se lançar ao bem. Não é só viver uma vida de inércia, uma vida de nenhum mal fazer,
mas é se lançar a uma vida de bem fazer. Porque às vezes nós achamos que só não falando mal dos outros, que só não fazendo o mal para as pessoas, que se eu não roubar, que se eu não furtar, se eu não sonegar imposto, se eu não falar mentira, se eu devolver o troco errado, se eu não me assentar na roda dos escarnecedores, Salmo 1, que está tudo certo. Mas onde a construção para o bem? Onde a obra para as coisas que importam? Então, amar a Deus é me render à sua vontade para a minha vida. Vontade para a minha vida. Acessando a minha consciência. Do amor a Deus. Amar a Deus. Mas ele prossegue, ao próximo. Amar ao próximo. Talvez fique um pouco mais complicado de entender. Porque eu também preciso conhecer o próximo para amá-lo. E como conhecer o próximo? Como saber qual é o próximo que precisa ser amado? Amar o próximo, muitas vezes, é abrir mão de conforto. É abrir mão de coisas que me favorecem. E aqui está uma questão muito complicada em tempos de egoísmo. Em tempos em que eu insisto ser o centro das atenções de todo mundo. Eu quero todo mundo nas minhas redes sociais. Eu quero todo mundo vendo o que eu estou fazendo. Eu quero todo mundo participando daquilo que eu estou participando. No tempo em que todas as atenções elas se voltam para o eu, é difícil, é complicado. É um pouco mais espinhoso direcionar a atenção para o outro. Como amar o próximo? Esse é um grande desafio. É um grande desafio. A máxima de Cristo vai nos dizer que a gente precisa fazer ao outro apenas aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Esse é um raciocínio muito direto, muito prático, e a gente já toma bomba dele. Porque a gente não faz com o próximo só aquilo que a gente queria que fizesse a nós. Mas eu queria dar um up nesse desafio. Eu queria aumentar um pouco esse desafio. Já pensou? Tá dentro desse mesmo contexto. A gente só está invertendo os fatores. Já pensou? Se eu quisesse para mim apenas aquilo que eu quero para o próximo? É uma outra forma de raciocinar a mesma máxima. Mas aí nos chama mais atenção. Porque vai nos dar um choque de consciência do quanto nós somos egoístas. Imagina a partir de hoje a sua vida. E você tendo na sua vida. E você usufruindo apenas daquilo que você deseja que o seu próximo usufrua. Que a sua vida seja exatamente como a vida que você deseja para o seu próximo. Essa é a máxima de Jesus. Não desejar ao próximo aquilo que eu não desejo a mim é o mesmo que desejar ao próximo aquilo que eu desejo a mim. E eu entendo quão distante eu estou disso quando eu inverto esse raciocínio e pergunto: e se eu só tivesse aquilo que eu desejo ao próximo? Você vai ter o carro que você deseja que o próximo tenha. Você vai ter a paz que você deseja que o próximo tenha. Você vai ter a harmonia familiar que você deseja que o seu próximo tenha. Você vai ter o sucesso profissional que você deseja que o seu próximo tenha.
Você vai ser feliz o quanto você deseja que o seu próximo seja feliz. Ou seja, eu não ia ter nada. Em que condição nós estaríamos? Esse é um exercício para nos dar um choque. Em que estágio do amor ao próximo? Em que estágio do amor ao próximo? Isso não for puxar a orelha, não, né? Porque percebam, ainda, qual que é o amor mais próximo que a gente imagina ser o amor verdadeiro? Quando a gente fala nesse nível de existência, a gente imagina que o amor mais próximo do amor verdadeiro é o amor de mãe. Né? Nós estamos com uma criança linda, de olhar azul, né? E aqui é a sua mãe, e a gente consegue traduzir, né, que o amor de mãe ele é o mais próximo do amor verdadeiro. Porque a mãe não precisa do amor do filho. É isso? O filho pode até dizer assim, mas eu não te amo. Não me interessa, eu não preciso do seu amor para te amar. Porque o amor de mãe, ele é relativamente incondicional. Ele não requer condições. E muitas das vezes, quanto mais difícil é o filho, Mas mais a mãe dá amor. Mas mesmo o amor de mãe está muito distante do modelo de amor que o Cristo nos apregoa. Porque o amor de mãe ainda é um amor egoísta. Mas, Wagner, o que você está falando? Eu estou falando que o amor de mãe é um amor egoísta. Porque ela ama naquela intensidade o seu filho. Aquele filho. A propósito do Cristo é que nessa intensidade que uma mãe sente de amor pelo filho, ela ama a humanidade. Mas a partir do momento que você tem um filho, aí você se coloca mais daquele. Outras mães. Aí você, tipo assim, você sente na intensidade que você não percebia antes. Aí você compreende o amor das outras mães, mas não necessariamente passa a amar as mães com o amor que você ama o seu filho. O que nós estamos dizendo é essa questão de abrangência. O amor de mãe é egoísta, por quê? Porque ele está direcionado numa pessoa, ou duas, ou três, ou seis, ou 12, como era no tempo da minha avó. Nem o genro, nem a nora a gente ama como a gente ama. Agora, a proposta do Cristo é que esse amor, nesta intensidade, ele seja transferido para a família universal. Tem um evento que Jesus está numa casa e está cheio, chega lá fora Maria e os irmãos de Jesus. E alguém vem dar o recado. Jesus, está lá fora sua mãe e seus irmãos. Só que a casa está cheia, está lotada, eles não conseguem chegar aqui. Então foram passando o recado e chegou o recado para Jesus. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus pergunta assim, quem é meu irmão? Quem são? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Parece que Jesus está rejeitando a mãe. Parece que Jesus está rejeitando os irmãos. Parece que Jesus está fazendo pouco de Maria. Mas a verdade é que ao dizer que mãe e irmão são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra, Jesus ele não está rebaixando Maria e rebaixando seus irmãos. O que ele está fazendo? Ele está elevando todos aqueles presentes ao nível de sua mãe e ao nível de seus irmãos. Está vendo qual é a proposta? O que o Cristo consegue fazer? O Cristo consegue olhar para uma multidão aparentemente destoada, ele consegue olhar para uma multidão que não tem um vínculo familiar com ele e dizer o seguinte, eu amo vocês na intensidade que eu amo a minha mãe. Na mesma intensidade que eu amo meu irmão. Para mim não tem diferença. Para mim não tem diferença. Eu amo igual. O exemplo da mãe.
O dia que nós conseguimos amar a humanidade na intensidade que amamos nossos filhos, fazendo pela humanidade aquilo que nós faríamos pelos nossos filhos, inclusive dar a nossa própria vida, aí nós estaremos chegando no amor de Cristo. E esse é o... Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos. Um homem igual. Ele eleva a humanidade a esse amor. E o texto que nós estamos estudando diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, não é? Só que no Evangelho de João, Jesus ele dá uma reformada nessa orientação. Porque ele olha para os seus discípulos e diz assim: eis que um novo mandamento eu vos dou. E qual é esse novo mandamento? Que amem a Deus sobre todas as coisas. E amem ao vosso próximo? Não. Não é como a ti mesmo. Como a ti mesmo é o texto que nós estamos estudando. O de João. Amem a Deus sobre todas as coisas, está igual. E ao teu próximo como eu os amo. Por quê? Porque Deus nos ama mais do que Jesus nos ama mais do que nós próprios nos amamos. Então, ao perceber que o nosso amor por nós mesmos, ele não é tão intenso assim, e o dele é sublime, ele diz o seguinte: vamos dar um grau nesse amor ao próximo. A proposta não é você amar ao próximo como você se ama só. Ame ao próximo como eu os amo. Ou seja, com um amor muito mais intenso. Com um amor suficiente para dar a sua vida pelo próximo. Essa foi a proposta final do Cristo. Ame o próximo como eu os amo. Mas a gente, às vezes, é cheio de desculpas. E a gente fica colocando o próximo dentro de uma parede ou de 4 paredes. O próximo vai até onde vai a minha casa. Está apitando aqui, mas está tudo certo, né? O próximo vai até onde vão as paredes da minha casa. O próximo vai até onde vão o meu nicho de relacionamento com amigos. A partir daí não é mais meu próximo. E quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, nós vamos entender que dentro desta proposta, dessa mesma proposta do que nós estamos conversando, um outro doutor da lei pergunta para Jesus assim: Jesus, o que fazer para herdar o reino dos céus? Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. O que fazer para herdar o reino dos céus? O que Jesus responde para ele? O que está escrito na lei? Ele responde: na lei está escrito amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então vai e faz isso. Aqui nós temos uma primeira grande informação. Porque o doutor da lei, ele não era uma pessoa leiga, ele não era uma pessoa que não entendia de lei. Ele não é uma pessoa que não sabia o que fazer para entrar no reino dos céus. Teoricamente, ele sabia, porque ele era doutor da lei. Doutor é conhecedor profundo. Ele conhecia os 613 preceitos que nós falamos no início, mais os profetas. Então, ele sabia o que fazer para entrar no reino dos céus. Mas entre saber e fazer, há um abismo intransponível. Quantos de nós sabemos o que fazer para entrar no reino dos céus? Quando a gente pergunta isso para a nossa consciência, ela fala assim: tá aí, você já sabe. O que fazer para melhorar? A resposta já está aí. Olha para dentro da sua casa. Olha para o seu relacionamento com as pessoas. Você sabe o que fazer. A sua consciência te fala o que.
É esse choque que Jesus dá no doutor da lei. Ele não responde, ele faz outra pergunta. Senhor, o que fazer para herdar o reino dos céus? O que está escrito na lei? Você já sabe. E a lei está na consciência. Então, quando a gente, diante de uma dificuldade, diante de uma dúvida, a gente pergunta para Jesus o que fazer para herdar o reino dos céus, o que ele fala para nós? O que está aí na sua consciência? O que a sua consciência te manda fazer? Em relação a essa situação, a essa pessoa, o que a sua consciência te diz? A minha consciência me orienta a amar. A minha consciência me orienta a perdoar. A minha consciência me orienta a ter compaixão. A minha consciência me orienta a não ofender. Então, vai, faz isso. É só fazer. Então Jesus responde para ele: você já sabe, está na lei, então faça. Simples assim. Mas a gente sempre tem uma desculpa. E aquele doutor da lei tinha uma desculpa. E a desculpa dele era: eu não sei quem é meu próximo. Tanto que ele pergunta, e no texto Lucas destacou, e querendo se justificar, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Tá, a lei me manda amar o próximo, mas eu não sei quem é. Quem que eu vou amar? Aí Jesus lhe propõe uma parábola. Ele diz que descia, né, de Jerusalém para Jericó um homem samaritano, ou seja, inimigo seu. Porque judeus não se davam com samaritanos. Então, olha, alguém que você não gosta estava descendo. E ele ficou lá, foi assaltado, ficou à beira do caminho, ferido, precisando de cuidado. E, de repente, passou um sacerdote, né? O maioral de uma religião. Da sua religião. E ele olhou, ignorou e passou de lá. Depois um levita, descendente da tribo de Levi, que no templo cuidavam das músicas, cuidavam dessa parte artística dos cultos. E esse levita, que era um trabalhador do templo, ele também olha e passa. E o homem está na beira do caminho. Agora vem um inimigo seu, o samaritano. Vem esse cara que você não gosta, que está fora da sua igreja. Ele é perdido, ele é desviado, ele é condenado. Ele não é salvo. Estou trazendo para a linguagem de hoje. Ele é um pagão. Ele é uma criatura de Deus, não é filho de Deus, como algumas pessoas dizem. Ele não está na sua igreja. Ele é samaritano. E esse samaritano olha para esse homem, e ele vai lá, ele cuida das feridas, se enche de compaixão, leva para uma hospedarias, pede para cuidar, ainda fala assim: olha, se gastar mais alguma coisa, eu volto. Aí Jesus pergunta: quem foi? Porque é difícil assumir que aquele que eu considero pagão, perdido, fora do projeto da salvação de Deus, aquele que é do outro grupo religioso, não é do meu, o ateu, é
E se eu assumir que ele foi misericordioso e eu não? Então ele nem responde, foi um samaritano. Não, o que ele responde? Aquele. Foi aquele lá que cuidou dele. Foi aquele que usou dele. Então, quem não? Quero usar aqui um texto de fonte viva. Capítulo 126, intitulado Quem é meu próximo? É a pergunta que aquele fariseu passa para Jesus. Quem é meu próximo? O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. A lei divina vai se incumbindo de colocar diante de nós as pessoas com quem nós precisamos nos relacionar, com afeto, com cuidado. Não aparece na nossa vida do nada. Não foi uma triste coincidência. Não foi aquele maldito dia que você estava naquela fila e a pessoa se apareceu e começou a conversar com você e falou que precisava de alguma coisa. E você pegou o telefone, depois já ligou. Não foi uma triste coincidência. A vida coloca diante de nós sempre aquelas pessoas que deverão figurar como nossos próximos. Ela sempre faz isso. A lei divina sempre faz isso. Então, qual é o nosso próximo? O mais próximo. Nesse momento, são vocês. Os meus próximos. Então, é sempre aquele que está mais próximo de mim. E ele começa a enumerar. Sabe aquela pessoa de dentro da nossa casa que não para de nos pedir as coisas? Que sempre está manifestando uma carência, uma necessidade, seja material, seja afetiva, seja de uma conversa. Sabe aquele familiar que nos demanda sempre alguma coisa? Pois é, Emmanuel coloca aqui como primeiro dos nossos próximos. O familiar que nos pede ajuda. Então, não, nós não estamos na família errada. Essas pessoas, elas não são pessoas à parte do nosso projeto reencarnatório. E se nós temos ao nosso lado pessoas que demandam, que pedem, que imploram, que precisam, e se nós somos a parte que pode oferecer, que pode atender, que pode dar, o nosso papel enquanto cristão, amar ao próximo como a nós mesmos, ou como Cristo nos amou, é cumprirmos esse papel mais elementar do relacionamento com as pessoas. Mais elementar. Deus nos dá uma oportunidade fantástica de repararmos erros, de manifestarmos amor, de saudarmos dívidas. E o que nós estamos fazendo? Ele nos coloca com a carteira cheia e o devedor na nossa porta. E aqui, eu vim cobrar. Deve você me pagar? E o que a gente está fazendo? Então, não à toa, Emmanuel traz esse núcleo familiar como primeiro cenário daqueles que são os nossos próximos. Em segundo, ele também trabalha num terreno espinhoso. O
superior hierárquico, que nos pede respeito e boa vontade. Sabe aquelas pessoas que a vida, né, e o nosso planejamento colocou para nos orientar no trabalho, para, de certa forma, exercer uma autoridade sobre nós? Ele é nosso próximo. E a nossa conduta caritativa, a nossa conduta de caridade também deve ser em relação àqueles que Deus colocou para nos orientar. O superior hierárquico que nos pede respeito e boa vontade. Mas é também, agora para os superiores hierárquicos, é também o subordinado que pede atenção e carinho. É o malfeitor que nos pede afeto. Sabe aquela pessoa que ninguém ama? Porque é mal. É malfeitor. Só faz o mal. Olha o que o irmão está dizendo. O nosso próximo é aquela pessoa que faz o mal, mas que está nos pedindo o que é afeto. Porque ela está externando e vivendo aquilo que ela não teve. Aquilo que ela não tem. É muito fácil para nós condenarmos atitudes de maldade, sem entendermos o contexto no qual aquele irmão nosso, eu vou repetir, aquele irmão nosso, ele se lança a fazer o mal. Aí nós vemos na televisão o homem-bomba que entra no mercado com explosivos amarrados ao corpo e mata 7, mata 10, mata 20. E a gente balança a cabeça e fala, mas, meu Deus, que crueldade, que mundo é esse? As pessoas matando em nome de uma religião. Extremistas. E nós vamos emitindo juízo de valor. E nós vamos julgando, e nós vamos condenando. Nós nem julgamos, nós condenamos. E nós vamos condenando essas atitudes e essas pessoas. Mas quando a gente fala para vocês assim, olha, a criança com 2 anos de idade é levada para uma base de treinamento religioso e militar. Separada de seu pai e de sua mãe. E agora ela é adotada por pessoas rígidas, bélicas, pessoas que lidam ou se dão com armamentos pesados. Pessoas que ensinam essa criança desde os 2 anos de idade que ela precisa manifestar o amor dela a Deus, matando se preciso for. E que se ela morrer em nome deste amor a Deus, ela vai ter um céu de glória. E é isso que Deus quer da vida dela. E quando essa criança atinge a adolescência, já com isso na cabeça, e que ela vê que o seu pai fez isso, que seu avô fez isso, que seu bisavô fez isso, e ela não aprendeu nada diferente disso, e ela amarra a bomba no seu corpo e explode dentro do mercado. É o olhar que nós temos que ter. É um malfeitor que pede afeto, porque este adulto da bomba foi uma criança que não foi amada. Ele só está falando assim, pelo amor de Deus, me dê afeto. Porque eu não sei o que é amor, não me ensinaram o que é amor. Eu não tive tempo nem condições de viver o que é amor. Então, não é à toa que Emmanuel fala, o malfeitor que vos pede afeto. Eu levei um caso extremo. Mas vamos olhar para o nosso nível de relacionamento. Aquele parente que parece não ter mais jeito. Aquela pessoa que a gente diz assim, não devia ter estado nessa família, só faz coisa errada, não adianta falar.
Não tem nada que a gente faça. A gente tenta ajudar, mas não quer ajuda. A gente já fez tudo por ele não faz nada por ele ou por ela. E a gente julga ser um caso perdido. Porque é um malfeitor, só está pedindo. É por isso que nas reuniões mediúnicas, quando a gente se depara com aqueles espíritos embrutecidos, cheio de ódio no coração, cheio de vontade de matar, de se vingar, basta aparecer a figura da sua mãe. Não é assim que acontece nesse mundo? Basta aparecer a figura da sua mãe, daquele brutamontes que desmanchar. Porque, essencialmente, nós temos amor. E o ódio é só o amor que adoeceu, nos distingue. Essencialmente, nós somos uma bomba atômica de amar. Mas a gente precisa ter alguém para despertar isso na gente. E às vezes essas pessoas só estão clamando, implorando. Eu preciso aprender a amar. Então, o malfeitor que nos pede afeto, o doente que nos pede socorro, e quem odeia, se o ódio é o amor adoecido, quem odeia é doente. E ele está pedindo socorro. E qual é a nossa contrapartida? Quando Jesus encontrava com pessoas embrutecidas, cheias de ódio e cheias de desejo de vingança, o que ele fazia? Corria? Ele refutava? Ele condenava? O que ele fazia? Sede limpo. Nós tínhamos na cidade de Gadara 2 homens que habitavam sepulturas, conhecidos no Evangelho como os endemoniados gadarenos, ou da cidade de Gadara. Habitavam sepulturas, se machucavam com as pedras. E quando eles chegam enfurecidos diante de Jesus, não há ódio que resista ao confronto com o amor. E Jesus era a personificação do amor maior. E não há embrutecido, não há pessoas, não há coração tão cheio de ódio, não há coração tão duro que diante da presença do amor resista e continue sendo tão duro, continue sendo tão embrutecido. Permita-me entrar naqueles porcos, então vai. E aquele homem fica limpo. E foram assim com lunáticos e com vários outros que se encontravam com Jesus e se rendiam ao seu magnetismo. E um homem de bem que nos pede incentivo. Trazendo para os nossos níveis de relacionamento, aquela pessoa que é um anjo, né? Na família. Aquela pessoa que ajuda todo mundo, que não fala mal de ninguém. É a única que dá certo com todo mundo dentro da família. Mas qual é o nosso nível de relacionamento com essa pessoa e reconhecer o seu esforço em ser uma pessoa melhor? Às vezes nós não incentivamos. É o homem de bem que nos faz incentivo. É importante chegarmos, darmos um abraço, né, e agradecer pelo bem que estão fazendo, de sustentar a família, de ajudar, pelas preces que faz, pelo tanto que reza, pelo tanto que age. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí nós vamos falar de auto-amor. Porque eu não consigo oferecer ao outro aquilo que eu não tenho.
E se eu não tenho amor próprio, o que eu ofereço para o outro? Se eu não me amo, com que amor eu vou me dedicar ao próximo? E às vezes nós incorremos no erro de Frederick Nietzsche. Aí nós vamos ler o livro Voltaire, irmão Jacó. Nós vamos ver uma pessoa que viveu tanto pelo outro e que não fez nada por si. E que quando se encontra na realidade do mundo espiritual, não tem luz. Por quê? Por que não tem luz? Porque não acenderam a sua consciência. Lucas, orientação do Cristo por meio do evangelista Lucas. Brilhe a vossa luz. Então, qual é o tempo da nossa vida que nós dedicamos para nós mesmos? Para nossa sanidade espiritual, para nossa sanidade física, que nós dedicamos para refletir sobre as nossas condutas. Então, como amar quem eu não conheço? Deus, inteligência suprema. Passo a conhecer. O meu próximo é aquele que está próximo. Passo a conhecer. E eu? Como conheço? Não é à toa que a orientação máxima para o desenvolvimento espiritual é conheça-te. Então, quando eu olho para a minha existência e eu vejo manifestações hoje que vão despertando em mim um ódio próprio, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu sou assim, mas eu fiz isso de novo. É porque eu não estou acessando a informação de quem realmente eu sou, eu não me conheço, e eu não sei que lá atrás eu fui muito pior do que isso. E que hoje, tudo isso que eu manifesto e faço é a melhor versão de quem de fato eu sou. Porque nós somos muitos. Nós somos muitos. Quem somos? Cida? Ademir? Wagner? Não. Eu sou Wagner há 43 anos. Quando eu coloco isso numa reta, desde a minha primeira existência, o Wagner não significa nada do que eu acumulei. Então, quando eu conheço essa potencialidade que eu tenho de ser melhor, e de que hoje, apesar de todos os atos reprováveis, de todos os pensamentos, de tudo aquilo que eu desaprovo em mim, eu sou a melhor versão, a minha própria melhor versão. Eu estou na minha melhor versão, eu começo a ter motivos para memória. Porque eu vejo o esforço de uma existência inteira, não de 43 anos. E é um incentivo para continuar melhorando. É um incentivo para continuar melhorando. Vamos dar uma conta. Vamos dar uma força. Então, esse autoconhecimento, ele é pressuposto para o alto amor. É pressuposto para o alto amor. Eu preciso saber quem eu sou. E eu não sou tão bom quanto às vezes eu acho que eu sou. Sabe aquela pessoa que tem a autoestima espiritual muito elevada? Não, eu sou bonzinho, eu não faço nada de errado. Eu vou na casa espírita 5 vezes por semana. Eu
leio, já li a série de André Luiz e todos os livros de Emmanuel 3 vezes. Nós sabemos que não somos tão bons quanto parecemos ser, mas muito importante, nós sabemos também que nós não somos o mal que às vezes nós achamos que somos. Tem muita gente que não está suportando aquilo que ela construiu de imagem de si própria, cometendo autoextermínio porque não se aceita. Vivendo uma vida inteira depressiva porque não aceita o erro que cometeu no passado. Quem somos nós? Quem somos nós? Também via muitas pessoas procurando isso que você acabou de falar. Não dá não ter acostumado a amar a si próprio e conviver consigo. Eu de cara tinha que ficar consigo mesma. Não tinha mais a fuga, né? Aí não se engoliu. Não se suportou. Que essa leitura do Evangelho nos conduza, primeiro, amar a Deus de uma forma íntima, sincera. Amar a Deus de uma forma de ser e não de fazer. Amar ao próximo com o entendimento de família universal. E amar a nós mesmos, entendendo que nós somos hoje a melhor versão de quem nós de fato somos, seres espirituais. Que Deus nos ajude nesse mundo. Então vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de fazermos essa reflexão da necessidade de dedicarmos a Deus um amor verdadeiro, que esse amor se manifeste no amor ao próximo, reconhecendo os seus valores, ajudando-os nas suas dificuldades, pegando nas mãos, conduzindo, estando do lado, sendo apoio. Que esse amor se traduza no nós próprios, no alto amor tão necessário para o nosso progresso espiritual. Que deste alto amor nasçam ações para aprimoramento do nosso ser espiritual, para a manutenção do nosso corpo físico, para a nossa sanidade mental. Que nós possamos estar sempre e cada vez mais dispostos a manifestar amor, a ser amor, a esbanjar amor. Ao nosso próximo e a nós mesmos.